Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente na sua vida hoje e sempre. Que a paz, o amor de Cristo continue a inundar a sua vida e você continue a sentir esse amor profundamente na sua alma, essa alegria de viver, essa alegria de continuar sua caminhada de vida, continuar sonhando, continuar buscando os seus propósitos. Que esse amor de Cristo, que essa presença gloriosa de Jesus te impulsione a você a querer viver cada dia mais, a buscar um significado de Deus para a sua vida. Que você não desanime diante daquilo que está acontecendo, não se deixe levar pelas coisas que você ouve, que você vê, mas se concentre naquilo que Jesus está fazendo por você, aquilo que Ele a cada dia prepara para você, algo abençoador, algo profundo, algo que te dá motivação de viver, que te dá motivação de continuar, que te dá motivação de olhar para alguém e falar desse amor, falar dessa alegria, mostrar para essa pessoa, seja ela quem for, que a sua vida é uma vida diferenciada, é uma vida que mudou quando você então se entregou para Jesus, mudou quando você então compreendeu quem é Jesus na sua vida através da palavra de Deus, palavra de poder. Quando eu falo e abaixo assim, é porque aqui está a palavra de poder, a Bíblia. Ela está sempre comigo, deve estar sempre com você também, porque na palavra do Senhor nós sabemos e conhecemos quem é Jesus, a obra do Senhor Jesus, a vida que Ele deu para nós. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você se sinta em paz, se sinta alegre. Se você está aí meio cansado ou cansada, meio desanimado, então se agita aí um pouquinho, se alegra aí. Não deixe essas coisas te apertarem, não deixe essas coisas te aprofundar no sentimento de derrota, no sentimento de desespero. Não deixe se levar por essa questão da quarentena, do isolamento. Vai pedindo sabedoria ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, para você, dia após dia, caminhar na sua vida. Porque quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, então o nosso Deus maravilhoso em Cristo Jesus, Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento da realidade que nos cerca e a sabedoria para colocarmos em prática as coisas boas que Ele tem para nós. E você vai perceber isso, né? Nós iremos cada dia mais perceber isso, porque Deus vai estar sempre adiante, como eu falei terça-feira, Deus está adiante, preparando o caminho da vitória para nossas vidas. Eu quero que você tenha isso para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Não fica aí, né, só chorando, só se lamentando. Eu sei que essas emoções, elas vêm. Eu sei que talvez você esteja com muita saudade de não estar vendo algum familiar, porque não tem como chegar nele diante dessa pandemia que aí está. Eu também estou nessa situação, na questão dos meus irmãos, da minha querida mãe. Mas vou chegar lá. E não vou desistir, pelo contrário, vou continuar firme, porque Cristo é maior na minha vida e quero e espero, né? O querer é uma forma de orar por você, de torcer por você. Então eu quero que você também pense sobre isso, que Cristo é maior na sua vida. Então lute aí, força, vamos lá, força, saia dessa, caminhe. Acredite, e acreditar não é pensamento positivo, acreditar é ter fé, acreditar que Deus está contigo, esse é o acreditar. Pensamento positivo o mundo tem e vive caindo no barranco, vive aí tropeçando, né? São situações que não fluem nada, só traz uma alegria temporária e não leva a lugar nenhum. Mas nós acreditamos porque temos fé. Fé num Deus poderoso, fé num Deus maravilhoso. E eu quero isso para você.
Eu quero que você lute, que você saia, que você viva, que você não seja um derrotado, uma derrotada, que você não fique aí só se lamentando, mas acredite em Deus. Acredite que Jesus Cristo está contigo, Ele está te abençoando, mas você precisa acreditar. E volto a dizer, acreditar é ter fé. Você precisa ter fé, porque se você não ter fé, você não vai conseguir melhorar a situação de sua vida, você não vai conseguir ver nada de diferente na sua vida dia após dia, e você vai entrar em desespero. E se você entrar em desespero, você vai se perder nas suas emoções, porque as suas emoções, tristeza, amargura, felicidade, né? Essas emoções que derrubam o ser humano, elas vão te dominar, e aí você está derrubado ou derrubada, e aí você acaba vivendo uma depressão, e nós sabemos que a depressão é algo que aprisiona o ser humano, e aí é tratamento, é medicação. Eu acho e creio que você não quer isso para a sua vida. Eu não quero isso para a sua vida. E espero que você também não queira isso para a sua vida. Pelo contrário, eu quero que você viva. Eu quero que você viva para a sua família. Eu quero que você ore, fale com Deus todos os dias e continue a sua caminhada. Não fique pensando somente os dias lá para frente, meses. Você pode pensar, eu penso também, porém, eu prefiro pensar no amanhã, hein? Porque o amanhã, eu sempre estou citando isso porque é um texto muito lindo. O amanhã as misericórdias de Deus se renovam. Então eu penso no amanhã, nas misericórdias de Deus se renovando, e se elas vão se renovando, coisas boas vão acontecendo. E eu louvo ao Senhor porque hoje algo muito bom aconteceu. Eu acredito que aconteceu para você também. Olha, eu acordei, estou vivo, estou com saúde, minha esposa também, meu filhinho de 2 anos, 7 meses, lindinho que só. Claro, eu sou pai, né, um pai coruja, talvez você pense, pastor Daniel é um pai coruja, claro. Meu filhinho é lindo demais, minha esposa também é muito linda, linda demais. Então eu agradeço a Deus pela vida deles. Eu agradeço a Deus, e isso é maravilhoso. E você conseguiu agradecer a Deus por sua vida, pela vida da sua família? Porque isso é maravilhoso, é um dom tremendo a vida. Sabe, a vida para nós que somos cristãos significa o amor de Deus, o amor prático de Deus à vida. Quando Deus nos ama, Ele nos dá vida. E a vida que Ele nos dá é resultado do amor dEle para nós. Você consegue entender isso? Porque isso é tremendo do Senhor, do Deus poderoso, do Deus maravilhoso, do Deus criador dos céus e da terra. O Senhor que está contigo nessa noite, que tocou no seu coração para que você assistisse essa palavra, né, para que você reservasse esse tempo para estar junto aqui comigo e nós juntos com o Senhor. Sabe, com o Senhor, com Deus poderoso, Ele está presente, creia nisso. Ele está presente aí na sua casa, Ele esteve presente desde o momento que você acordou, de tudo que você fez. Lá estava o Senhor, o maravilhoso Deus contigo, como está agora, vai estar no momento posterior, quando terminarmos esse momento dessa live, dessa pregação. Ele vai estar com você também em todos os momentos, desde que você permite, desde que você então, com fé, sinta a presença do Senhor. Quando eu digo que você permita, não é que você impede o Senhor, não há nada que impeça o agir de Deus em Cristo nesse mundo. Mas a pessoa, ela pode rejeitar a fé em Cristo ou pode aceitar. Quando ela rejeita, então ela diz, Senhor, tu não faz parte da minha vida. Mas a pessoa com fé diz, Deus poderoso, o Senhor faz parte da minha vida. Então eu quero que você se alegre sobre isso, se alegre sobre a presença do Senhor. Então vamos lá, força, ânimo, alegre-se, viva. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Pastor, mas eu estou sozinho. Mas tem alguém no seu pensamento, não tem? É essa pessoa, dá glória a Deus, porque ela está viva. Porque é uma oportunidade dela conhecer a Cristo, é uma oportunidade dela sentir o amor de Cristo. O amor de Cristo é manifestado na vida que nós temos. A nossa vida, ela é o resultado do amor de Cristo. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você tenha essa certeza na sua vida.
Então vamos lá, força, não fique chorando, não fique se lamentando. Eu sei que as coisas estão difíceis para todo mundo. Você acha que não está difícil para mim? É claro que está difícil para mim, mas eu creio num Deus poderoso, num Deus misericordioso, num Deus cuja palavra me diz e diz para você que Ele não nos deixará só. Ele está conosco, Ele vai adiante preparando o caminho das bênçãos. Se você crê nessa palavra, então espere no Senhor, porque Ele vai te sustentar. Pastor, mas eu olho para um lado, não consigo achar a resposta. Não ache mesmo. Se você não acha a resposta, é porque não é para você achar. Ela é de Deus, ela é do Senhor Jesus Cristo, e no tempo dele vai vir a resposta para você. Você só tem que esperar. Como falei na terça-feira, o Senhor vai caminhando, então vai caminhando. Siga esse caminho que Ele está preparando para você. E é um caminho de bênçãos, mas você precisa crer. Porque se você não crer, você não vai então vivenciar essa graça, esse amor do Senhor. Você vai ficar aí na sua casa, você vai chorar, vai se lamentar, se desesperar. Você vai reclamar para todo mundo que entrar em contato com você aí pelas redes sociais, ou te ligando, seja como for. Né? Mas ao contrário, poderia ser ao contrário e ser muito mais diferente. Você poderia estar ajudando as pessoas que vão entrando em contato contigo e falando, olha, Jesus te ama, olha, Deus é contigo onde quer que você andar, olha, tudo posso naquele que me fortalece. E aí as palavras vão vindo na sua vida, o Espírito de Deus vai te trazendo essa palavra maravilhosa, e você vai passando, e nessa que você vai passando, você vai evangelizando, e as pessoas então vão ouvindo, elas vão sendo transformadas, mesmo se elas resistirem ao primeiro momento da palavra. Uma coisa é certa, a palavra vai ser como uma flecha, vai penetrar na vida daquela pessoa, e vai ficar ali, incomodando ela. Então fale do amor de Jesus, fale do amor transformador de Jesus, esse amor que eu quero trabalhar com você hoje, nessa noite. Mas se você não compreende que a sua vida é resultado do amor de Deus em Cristo, então você não vai conseguir compreender daquilo que eu quero falar. Ainda que o tema está escrito aí, se você pode ver, 7 atitudes de Cristo para com o pecador, saiba que as atitudes de Cristo para com o pecador, que é você, que é eu, que somos nós, é uma atitude de amor. Toda ação de Jesus é uma ação de amor, é uma ação que visa nos salvar, nos transformar e nos levar, quando chegar o nosso dia, o dia de cada um, para o reino do Senhor. O amor de Cristo é salvação, meu irmão, minha irmã. Não há outro amor maior do que esse, do que de nos salvar. De nos salvar do quê? De salvar do inferno, de salvar desse mundo miserável, esse mundo sem Deus, que está levando milhares de pessoas no inferno. O diabo está usando as circunstâncias desse mundo maligno para arrastar milhares e milhares para o inferno. E as pessoas estão indo por quê? Porque o diabo é mais forte que Jesus? Não. Jesus é mais forte. Jesus é poderoso. Só que as pessoas escolhem o inimigo de nossas almas e não escolhem Cristo. Não escolhe o amor de Cristo, que é um amor transformador, mas vai viver o amor mudando, que não transforma, pelo contrário, contamina cada dia mais. O amor de Cristo, ele nos limpa e nos transforma. O amor do mundo contamina e faz o ser humano viver aquilo que ele vive de mal a pior, como se diz aí. Então, que você viva esse amor de Cristo, que você viva Jesus, porque se você não viver, então você vai ficar aí, os dias vão passando, vão passando, vão passando. Qual é o seu futuro? Qual será o seu futuro? E as pessoas que estão ao seu redor? Elas vão olhar para você e vão pensar o quê? Poxa, mas não era você, meu irmão, minha irmã, que vivia na igreja? E agora? O que você tem para passar para nós? Nada, a não ser choro, sofrimento e lamentação. Vamos lá, força, levanta-te, ande. Lembra quando Jesus falava e curava os enfermos? Levanta-te e ande. Toma uma atitude, toma uma posição, toma uma ação. Eu estou do seu lado, mas a ação, a atitude é sua nesse caso. Então Jesus, nessa noite, Ele está nos convidando a darmos um passo naquele caminho maravilhoso em direção a Ele que Ele tem preparado para nós. Esse passo chama-se amar a Cristo. O amor é um sentimento de atitude, não é um sentimento
para você guardar dentro do seu coração. O amor é um sentimento de atitude. Eu não digo um amor para com o ser humano, ainda que sim, ele existe, mas o amor de Deus em Cristo, é um amor de atitude em que eu respondo com fé ao Senhor que me salvou, que deu a vida por mim, que deu a vida por você. Amém. Glória a Deus. Você vai sair dessa. Em nome de Jesus, você vai sair dessa. Então saia dessa. Força. Olha, não fica dando asa aí, não fica dando ouvido. Eu já falei isso antes e vou falar para pastores, até mesmo da minha denominação, pastores e pastoras, que ficam falando de palavras, não, a gente chora, a gente sofre, Jesus chorou, Jesus sofreu, sabe, essas coisas. Então fica incentivando você, meu irmão, minha irmã, a continuar nessa vida de desânimo, nessa vida de sofrimento. Não! Jesus chorou, mas Jesus não alimentou o sentimento de derrota e nem de choro na vida daqueles pelas quais ele chorou. Quando ele chorou e viu seu amigo Lázaro morto, o que ele fez? Ele ficou chorando? Jesus ficou em luto? Não! Jesus foi lá e deu a vida para ele, ressuscitou Lázaro. Alegrou-se Lázaro, alegrou-se as irmãs Martas e Maria, meu irmão e minha irmã. A palavra do Senhor, a atitude de Jesus é vida e não é morte. A atitude de Jesus é alegria e não é tristeza. Nós ficamos tristes, porém não ficamos na tristeza. Nós ficamos animados, mas porém não ficamos abatidos. Nós continuamos em nossa caminhada com Jesus, então toma uma atitude. E a atitude com o Senhor Jesus é do que eu estou falando no começo, é amar a Cristo. Amar a Cristo é uma atitude de fé. Então vamos lá, adiante. E hoje, volto a dizer, como está aí no tema, vou trabalhar com você, 7 atitudes de Cristo para com o pecador. Quem é o pecador? Somos nós, meu irmão, minha irmã. Nós somos os pecadores. Olha só, o amor de Cristo, a atitude que Jesus vai ter conosco. Então eu vou trabalhar 7 atitudes, 7 ações de Cristo para nos salvar, para nos transformar, meu irmão, minha irmã. Então sente forte, viva a graça, viva a paz do Senhor Jesus Cristo, viva o amor de Cristo. Se levante aí, força, viva, não deixe que ninguém chegue até você e tente desanimar, só passar palavras assim, desanimadoras, palavras destruidoras. Fala, não, eu não quero isso para minha vida. Eu quero vida, eu quero Jesus, eu quero aquilo que Jesus está me passando, sabe? Jesus passa diretamente para você, passa pela palavra, passa no momento de oração, passa no momento do louvor, vai usar a vida de algum irmão crente aí para falar para você coisas maravilhosas. Então, meu irmão, minha irmã, força! Vamos lá, não ficar dando asa para pastores, pastoras que não têm uma palavra verdadeira. Quando eu falo assim, eu não estou querendo ser maior que ninguém, não, pelo contrário. Deus me livre nisso, eu estou aqui para servir o Senhor. Mas eu estou dizendo isso para que você se firme na palavra do Senhor. Porque a palavra, o Espírito de Deus, ele fala com você e te motiva a viver. E viver não é ficar na derrota e no choradeira, não. Viver é viver alegre e buscar o melhor para você e para as pessoas que estão ao seu lado. O texto da palavra do Senhor para nós, nesse início, a palavra do Senhor está na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 9. É um texto muito lindo, né? A primeira carta de João foi escrita pelo apóstolo e ele vai manter as mesmas palavras, o mesmo pensamento naquilo que o Espírito de Deus está trabalhando no coração do apóstolo. Assim como ele escreveu o Evangelho de João, ele vai escrever também a primeira carta. Ele vai falar muito sobre o amor de Cristo, uma atitude amorosa de Jesus para conosco. É tremendo. Então, que você puder, leia aí depois, pós-culto, né, terminando o culto, ou quando você puder, leia a primeira carta de João, que é tremenda, é uma carta muito linda. Eu adoro ler, aliás, adoro ler toda a palavra do Senhor. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aleluia, glória a Deus. Olha que palavra linda, meu irmão, minha irmã. Foi assim que Deus
manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha o amor de Deus, enviou Cristo, seu Filho, para nos salvar e para que nessa salvação nós vivêssemos em Cristo. Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo. Isso é fé, isso é vida, isso é o amor de Cristo por nós. Eu quero que você entenda isso, a importância que tem a sua vida para Jesus. Olha só, Deus se manifestou, né? Deus se manifestou ao mundo no seu amor. E esse amor é Cristo que veio para que nós fôssemos salvos por Ele, Jesus, e vivêssemos nele. Vivêssemos nele por quê? Porque Jesus é amor. Essa é uma atitude de Cristo para conosco, o pecador, os pecadores. Mas para nós que temos Jesus, o pecado, ele não tem força. Eu já falei aqui outras vezes. O pecado em nós que temos Cristo, ele não tem mais força. Ele existe, mas ele não nos domina, porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Para as pessoas que estão no mundo, elas então vivem debaixo do poder do pecado. E aí Satanás usa esse pecado, essa vida pecaminosa da pessoa e corrompe a pessoa. É as coisas que você vê na televisão. Então, diante desse amor que Deus manifestou ao mundo, enviando Cristo para nos salvar, vou trabalhar as atitudes que Jesus, então, ao vir nos salvar, as atitudes que Jesus foi fazendo por nós. Hoje eu trabalharei com 7, mas a Bíblia inteira é uma atitude de Deus para com o ser humano. O amor de Deus para com o ser humano. A primeira atitude do Senhor para conosco, pessoas pecadoras, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 25, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Aleluia. Glória a Deus. A primeira atitude de Cristo, que é o amor dele de nos salvar. E esse amor, uma primeira atitude que Jesus então vai fazer por nós, é salvar a nossa vida. Como eu estava falando, o amor de Deus manifestado em Cristo vir para nós, esse amor de Cristo é salvação. A salvação é o amor na sua plenitude de Deus para com o ser humano pecador que somos nós. A pergunta é: você está disposto a negar-se a si mesmo e seguir a Jesus? Quando Jesus falou essa palavra para os apóstolos, esses versículos é muito usado na questão do discipulado. Para quem já trabalhou com discipulado ou classe de estudo bíblico, sabe essas questões, esse versículo é muito usado nisso. Negar-se a si mesmo é você negar aquilo que é tão valoroso para você e que você já falou para alguém e diz assim: isso eu não abro mão. Você já deve ter falado em algum momento: isso eu não abro mão. Isso que você não abre mão, você deve negar por amor de Cristo. Porque Cristo, ele é maior na sua vida. Cristo é o amor que você necessita. E se Cristo é a sua necessidade de salvação, de saber que há um lugar no paraíso para você, então essa coisa aí que você disse que não abre mão, que é algo muito importante para você, isso você tem que negar. Olha que interessante. Então Jesus, ele coloca nesse Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25 que eu li, Jesus coloca para os apóstolos e os seus ouvintes, hoje nós também somos ouvintes, ele coloca a seguinte pergunta: quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz não quer dizer que você tem que carregar a cruz. Não é isso. Tomar a cruz é tomar a salvação de Cristo. Tomar a cruz é aceitar toda a obra de Cristo, toda a palavra de Cristo. Então você vai tomar a cruz de Cristo. Por quê? Porque na cruz de Cristo, eu e você, nós estamos e somos crucificados para o mundo. O mundo não tem valor para nós. Cristo é o nosso objetivo maior.
Cristo é a nossa vida maior. Tem que ser para você. Se você quer ver algo diferente na sua vida, você quer ver uma transformação, você quer ver bênção, você quer ver sua vida mudada, você quer então dizer assim, olha, eu quero sair desse marasmo, eu quero sair da situação, então negue-se a si mesmo e entregue-se a Jesus. Viva com Jesus. Porque a primeira atitude que Jesus faz, que é resultado do amor dele, de vir até nós para nos salvar, é a salvação das nossas almas. O amor de Cristo é salvar as nossas almas, é salvar a minha, é salvar a sua. Mas para isso você precisa negar-se a si mesmo, tirar o seu egocentrismo e dizer, Jesus, tu és o centro da minha vida, tu és a razão da minha vida e o Senhor é o que importa. As demais coisas não serão acrescentadas. O que são as demais coisas? O trabalho, o estar com a família, a alimentação, essas coisas necessárias, elas serão acrescentadas. Mas que seja o Senhor Jesus na sua vida. Porque se Ele não é na sua vida, se você não consegue abrir mão de um valor tão importante para a sua vida, então eu sinto muito. Você está ficando para trás. Você não está se sentindo salva. Você não está se sentindo 100% com o Senhor. Você não tem mais certeza se a sua oração é respondida. Você não se sente em paz, você não consegue compreender a paz de Cristo. Você lê essa palavra, a Bíblia, você acha difícil, você acha que Deus não fala com você está se perdendo. Sabe por quê? Porque no interior de sua alma, você não negou os seus valores. Você não tirou isso e colocou Jesus como centro. Jesus é para ser o centro da sua vida e não esses valores humanos. Então, deixa Jesus te transformar. Deixa o Senhor, que nessa noite você deixe Jesus te transformar. Que nessa noite você entenda que a atitude amorosa de Cristo é te salvar, é nos salvar. Mas para isso, você precisa querer, meu irmão, minha irmã. Querer é negar-se a si mesmo. Querer é quebrar valores, sabe? Valores que muitas vezes vêm lá de criança. Quebra esse valor. Esse valor, tira isso de você, não importa mais. Ah, mas pastor, eu sempre fui assim, eu cresci assim. Para Cristo, essas coisas não funcionam. Você era assim, você cresceu assim e aceitou Jesus, Jesus quebra isso aí em você. Então agora você nasce para Cristo e você vai viver para Cristo, vai viver na eternidade com Cristo. E isso é tremendo. Quando nós aceitamos Jesus, é chamado de um novo nascimento. Isso é um estudo que se aprende na profissão de fé. Estou dando aí para minha querida amiga Cida, que está me assistindo aqui, ela é lá de Minas Gerais, e ela vai saber sobre o novo nascimento, a irmã dela, a Sandra, e outros irmãos que eu tenho dado estudo aí às quarta-feiras. Se você quiser participar, eu estou dando estudo aí através do aplicativo, de videoconferência aí. Qualquer coisa você me manda uma mensagem aí, depois a gente dialoga sobre isso. Eu não estou fazendo propaganda, eu estou dizendo daquilo do novo nascimento que tem a ver com a transformação e essa atitude amorosa de Cristo em nos salvar. E lembre-se, para você sentir a salvação, ter a certeza da salvação em Cristo, negue-se a si mesmo. Pega essa cruz de Cristo, que é toda a obra de Cristo, a palavra de Cristo, coloca na sua vida e caminhe sobre isso. E Jesus diz mais como promessa, no versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, se você quer salvar a sua vida com Jesus, então você vai perdê-la para o mundo. É como tudo que eu falei, negar-se a si mesmo. Mas Jesus disse que a partir do momento que você nega as coisas do mundo, valores essenciais para a sua vida, e coloca Jesus como o mais essencial, o essencial por completo, o centro da sua existência, Jesus diz, quem perder a vida por minha causa encontrará na eternidade, encontrará hoje, encontrará uma vida nova, uma vida abençoada. Então, meu irmão, minha irmã, viva essa atitude amorosa de Cristo, que é a salvação. Segunda atitude de Cristo, resultado do amor dele para que nós vivamos nele, está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, dos versos 16 a 17. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, dos versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia! A segunda atitude amorosa de Cristo para nós, pecadores, é que Ele nos dá a palavra da vida. A palavra de Deus. A palavra de Cristo. A Bíblia Sagrada. As Santas Escrituras. Como mais você tiver aí de nós. Mas é a palavra da vida. Se algo que Jesus faz por nós é nos dar essa palavra, que é mandamento. Nessa palavra encontramos a vida eterna. Nessa palavra encontramos o amor, encontramos a paz, a alegria, encontramos que há um Deus poderoso, um Deus verdadeiro. Isso com o olhar da fé. Fé em Cristo somente, o nosso Senhor Salvador. Esse Deus nos amou de tal maneira que enviou Cristo para nos salvar. E Cristo, para nos salvar, Ele nos deixa a sua palavra. Ele nos deixa o seu ensino. Ele nos deixa todo o mandamento. Ele nos deixa algo mais valioso que nós temos e que podemos pegar hoje. A palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Meu irmão, mais de 2000 anos. A palavra do Senhor tem sobrevivido ao ataque do inimigo. Imperadores, reis, presidentes, nações inimigas, religiões inimigas tentaram destruir as escrituras a partir dos nossos irmãos judeus e depois dos primeiros cristãos. Tentaram de todas as formas, incentivados, guiados pelo maligno, pelo diabo, mas eles foram derrotados em nome de Jesus, para que essa palavra, meu irmão, chegasse até aqui hoje, no dia 25 de junho, sabe, nessa hora, para que nós, ao lermos essa palavra de vida, entendêssemos que é Deus falando conosco. Essa atitude de Jesus, essa atitude amorosa para conosco, pessoas pecadoras. Ele nos deixa essa palavra. E olha que Paulo está dizendo, quem escreveu essa carta para Timóteo foi Paulo. Timóteo é um seguidor de Paulo, ele se converteu muito jovem, Timóteo. Então Paulo está escrevendo para ele, essa carta é tida como a última carta de Paulo, já ali próximo do ano 65, mais ou menos, 65, 66. Paulo, então, ele tem a sua condenação ali em Roma, e ele, então, nessa condenação foi decretado que ele vai morrer. Ele esteve preso uma vez, ele conseguiu ter a sua liberdade, conseguiu pregar o evangelho. Dessa vez, Paulo não vai escapar, porque ele é acusado como conspirador contra o imperador romano, ele é acusado pelos judeus de quebrar uma religião, né, um entendimento sobre o Senhor. Enfim, Paulo foi acusado pelos romanos e pelos judeus e sentenciado pelos romanos. Então Paulo sabe que chegou a hora da partida dele. Então ele vai escrever essa carta para o seu amigo, o seu discípulo Timóteo, que na época já era líder da igreja fundada por Paulo ali em Éfeso, na Ásia Menor, hoje a Turquia. E ele então vai dizer a importância da palavra de Deus na vida do povo de Deus. A importância que o povo de Deus tem em ler a palavra, porque na palavra Cristo está falando, na palavra o Espírito de Deus está dando sabedoria. Essa palavra que hoje ela é muito negligenciada, ridicularizada pelos ímpios desse mundo. E muitas vezes por pessoas da igreja. Há pastores, há leigos que pregam mais sobre as coisas desse mundo do que a palavra do Senhor. Mandam mensagens relacionadas a esse Covid, a esse vírus, do que a palavra do Senhor. Ora, se eu sou pastor, sou cristão, eu vou falar de Cristo, posso falar sim das coisas que estão acontecendo, mas elas não são essenciais porque essas informações qualquer um tem. Mas a palavra de Deus, ela é única. E quando a gente lê a palavra de Deus, naquele exato momento do tempo, o Senhor fala aos nossos corações. O Espírito de Deus toca em nós. Ele nos abre a mente para compreendermos essa palavra de vida. Então, nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17,
Há 5 ensinamentos nessa atitude que Jesus amorosamente fez por nós em deixar sua palavra. Nesses 2 versículos, há 5 lições de vida para nós. A primeira dela diz assim: toda a escritura ela é inspirada por Deus. Olha que tremendo. A palavra ela é inspirada. Inspirada significa sopro. No grego, Deus sopra a palavra em nós. Isso é tremendo. Certamente você já sentiu aquele vento muito forte, né, vindo sobre você, né? Eu costumo dizer, isso é pessoal meu, não está na Bíblia, mas eu tenho para minha vida, que o vento é o sopro de Deus para mim, para nós, para mim, porque eu compreendo isso, né? Quem compreende também, glória a Deus. O sopro de Deus, né? Então eu sinto o sopro de Deus, sinto o vento, aquela brisa suave, sabe? Aquele vento gostoso. Para alguém como eu que sinto muito calor, então o ar que vem, o vento, então eu sinto assim, Deus soprando sobre mim para me deixar uma temperatura agradável, mas para que eu sinta que Ele está cuidando de mim. A palavra é inspirada, ela tem um sentido de sopro, então a escritura é soprada por Deus na sua vida. É soprada. Ela te inspira porque ela é soprada. É tremendo isso. Então quando nós sentimos a inspiração do Senhor, sabemos que essa palavra vem nos inspirar porque é uma palavra inspirada de Deus. Ela é importante porque ela é de Deus. Não é um livro qualquer, não é um livro de conto, de poesia. Você pode ler essas coisas, eu leio também. Mas são escritas por homens. Mas a palavra de Deus, quando a gente lê, ela é vida, ela é transformadora. Segunda lição, ela é útil para ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus é útil para ensino. Para ensinar o quê? As verdades de Cristo. Jesus deixou a palavra para mostrar para aqueles que o viram, naqueles 3 anos de ministério do Senhor Jesus, os apóstolos, os discípulos, mas para nós, nos dias de hoje, essa palavra vem nos ensinar sobre as verdades do ministério e da vida de Jesus. O que Jesus fez. Olha os evangelhos, olha toda a escritura, nós conhecemos quem é o Senhor Jesus, caminho, a verdade e a vida. Então a palavra do Senhor é para nos ensinar as verdades de Cristo. Terceiro, diz que a palavra ela é boa para a repreensão. A palavra é boa para repreender. Repreender significa não somente a pessoa endurecer com ela ao ponto dela ficar sem movimento. Na Bíblia, a palavra repreensão ela tem o sentido de te colocar no caminho certo. Olha que tremendo isso! A palavra do Senhor ela tem um sentido, quando se usa repreender, de nos colocar no caminho de Cristo e não de nos impedir de caminhar. Parece que a palavra, e muitas vezes no sentido de relações humanas, a palavra que tem o sentido de repreender, quer dizer, repreender você por um erro e para que você volte ou faça algo à verdade. Geralmente a repressão ela gera muita frustração, desânimo, angústia e raiva, emoções humanas. Mas na Bíblia a palavra repreender significa que Deus te tira do caminho errado e te coloca no caminho certo. Esse é o sentido da palavra do Senhor. A palavra fala conosco para que nós, então, andemos no caminho do Senhor. Isso é tremendo. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Quarto, a palavra também ela é para correção. Corrigir do quê? Corrigir de uma vida errada. Volto a dizer, se a palavra me ensina sobre Cristo, ela me corrige sobre o meu conhecimento que não condiz com aquilo que o Senhor se revela. Então a palavra correção significa restaurar, aperfeiçoar o crente para com Cristo. A palavra ela é correção no sentido de me colocar novamente no conhecimento das verdades reveladas pelo Senhor. Que verdades são essas? A palavra, mandamento do Senhor. Quinta lição que nós aprendemos nos versículos 16 e 17.
para a instrução na justiça. O que é instrução na justiça? É mostrar que Deus é justo para conosco. Nós aprendemos que Deus é justo. As ações, as atitudes do Senhor, elas são perfeitas, elas são justas para conosco. Às vezes, e muitas vezes, as pessoas, alguns crentes, eles pegam aí e dizem assim, mas eu não tenho sido justo. Como Deus não tem sido justo? Como Deus não tem sido justo? Deus, o que Ele fizer por nós, e ainda que muitas vezes a gente não venha a gostar daquele momento do agir do Senhor, endurecido, disciplinador, saiba que ainda assim Deus é justo, saiba que ainda assim Ele está manifestando o amor dEle, e se Ele está fazendo isso que você não está gostando, saiba que é para você gostar, porque isso é para te fazer melhor, te fazer um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor. A justiça de Deus, ela nos transforma a cada dia num crente melhor para com o Senhor. Deus é justo por quê? Porque Ele é correto, porque Ele é perfeito. Por quê? Porque a sua palavra é vida para nós. Então a segunda atitude de Cristo, Ele nos dá a sua palavra, essa palavra de vida, essa palavra maravilhosa. Terceira atitude do amor de Cristo para conosco, homens e mulheres, todos nós pecadores e pecadoras, está no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 25 e 26, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25 e 26, diz assim, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! A terceira atitude de Cristo, a terceira atitude amorosa de Cristo para conosco, meu irmão, minha irmã, é que Ele nos dá a vida quando nós estamos mortos no pecado. Essa palavra que Jesus fala, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão, significa quem está morto. É lógico que para quem já estudou a palavra do Senhor mais profundamente, nós vamos ressuscitar um dia na volta de Cristo. Mas quando Jesus falou para os seus discípulos, apóstolos, ele deixou bem claro que quem não está vivo com Jesus está morto no pecado. Está morto nesse mundo. Quantas pessoas estão mortas nesse mundo? Quantas? Milhares, milhões. E vão continuar e vão viver morrendo eternamente no inferno. Por quê? Porque não querem Cristo. Não querem o amor de Cristo. Tá pegando um negócio aqui, irmãos. Não querem o amor de Cristo. Então Jesus está dizendo, aquele que ouvir a minha voz, mesmo que esteja morto, viverá. Porque Jesus é quem dá a vida. A terceira atitude amorosa de Jesus é nos dar vida quando, em algum momento, nós estávamos mortos do pecado. Mortos no pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós estamos vivos. Você está vivo, meu irmão, minha irmã. Eu já falei e vou repetir para quem chegou. O pecado não tem força sobre nós que temos Jesus em nossas vidas. O pecado, ele tem força, ele é atuante na vida do ímpio, na vida daquele que não tem Jesus. Mas aquele que tem Cristo, o pecado não tem força. Por isso que quando a gente peca, já vem o arrependimento, já vem a confissão de pecado. Seja em pensamento e palavra, na hora, instantaneamente, a gente está se arrependendo. Por quê? Porque o Espírito de Deus que está em nós, quando aceitamos Cristo, ele domina, ele subjuga, ele elimina o pecado, a força do pecado sobre nós. Nós só ficaremos livres do pecado na eternidade com Cristo, porque aí nesse mundo nós ainda pecamos, mas Senhor Deus em Cristo é misericordioso e nos perdoa. Então, se nós nos arrependemos do pecado e vivemos a vida com Cristo, nós estamos vivos. Então, a terceira atitude de Cristo é dar vida para aquele que está morto no pecado. E eu estava morto um dia, e creio que você também. Mas eu aceitei Jesus. Disse, Jesus, entra na minha vida. Faz morada, Jesus. E agora eu estou vivo com Ele. E a minha oração é que você viva com Ele. Amém. Glória a Deus. Quarta atitude amorosa de Jesus para conosco
Está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, livro de Juízes, capítulo 6, verso 12, fala sobre Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, homem valoroso. Um versículo só. Depois você leia o livro de Juízes, capítulo 6, a história de Gideão, chamado de Gideão, para levar o povo à vitória contra os inimigos, os cananeus, né? Não me lembro do povo que era aqui, acho que eram os amalequitas, mas era ali da região de Canaã, naquela conquista pós-Josué, que eles deveriam estar conquistando a terra que Deus prometeu. Gideão então está malhando, acho que o trigo, cuidando da sua agricultura, e ele então está desanimado, decepcionado com Deus, como todo o povo de Israel. Eles estão decepcionados. Então, naqueles dias, eles tinham que mexer na sua lavoura no período da tarde para a noite. Porque durante todo o dia, os cananeus, eles andavam ali, os amalequitas andavam ali para roubar dos judeus, espancar os judeus, matar os judeus e fazer barbaridade. Eles viviam mais nas montanhas, nos montes, e na tardezinha para a noite eles saíam para plantar sua comida ali. Estavam vivendo isso numa crueldade de vida. Porém, era resultado do pecado deles. Eles negaram a Deus e serviram a outras divindades. Então o Senhor decide libertar o povo de Israel e chama Gideão para ser o grande líder. E Gideão, nesse diálogo com o anjo do Senhor é a pré-manifestação de Jesus. Os irmãos que estão me assistindo aí já sabem, nós temos um estudo aprofundado na segunda-feira também, estudamos sobre a questão do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é a pré-manifestação de Jesus. Então o anjo aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas o que eu quero destacar, a atitude do Senhor aqui, na vida de Gideão e nas nossas vidas hoje, que a quarta atitude amorosa de Cristo para conosco, é que Ele nos fortalece em tempos de fraqueza. Ele nos fortalece em tempos de fraqueza. Gideão está desanimado, está abatido, como muitos estão hoje. Gideão culpa a Deus pela calamidade sobre Israel, como muitos estão culpando Deus hoje pela calamidade desse vírus, dessa pandemia, desse isolamento. Só que para o Senhor, Gideão tem que ser aquele homem que tem que sair da situação depressiva, de fraqueza, de desânimo e ir cumprir a obra que Deus tem para ele, porque ao fazer a obra ele se fortalece no Senhor. Olha que tremendo isso! Sabe, quando você se dispõe a falar de Cristo, a fazer a obra de Cristo, sei que hoje nós estamos aí tudo amarrados dentro de casa, mas vamos ser libertos em nome de Jesus. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, então o Senhor Todo-Poderoso, Deus Altíssimo em Cristo vai nos fortalecendo. Se há algo que Jesus faz por nós, meu irmão, minha irmã, é nos fortalecer. Como eu disse no início dessa pregação, Jesus não tem prazer no sofrimento. Não tem o porquê de você ficar sofrendo. E isso não é de Deus. Isso é de você mesmo. Então saia dessa e deixe Jesus te curar. Deixe o Senhor te fortalecer. Olha, o Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor vai ao seu encontro e vai dizer: olha, o Senhor é contigo, homem valoroso, mulher valorosa. Deixe o Senhor falar isso para você. Saia dessa situação, saia desse desânimo. Deixa Cristo te fortalecer. Porque se há uma atitude amorosa de Jesus, é nos dar vida, é nos levantar em situações de derrotas, situações amargas. Lá está Jesus para nos consolar e para nos fortalecer. E o tempo que se vive hoje, então deixa Jesus te salvar, deixa Ele te fortalecer, deixa Ele falar o que Ele falou para Gideão. O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Amém. Glória a Deus. Quinta atitude amorosa de Cristo para com você, para conosco, meu irmão, minha irmã, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim:
falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia! A quinta atitude amorosa de Cristo para conosco. Ele é a luz para os que estão cegos nesse mundo maligno. Jesus é a luz para os que estão cegos nesse mundo maligno. Quantas pessoas não estão cegas? O cegar aqui não é só fisicamente, mas é uma cegueira espiritualmente. As pessoas não conseguem enxergar que a vida só tem significância com Cristo. Elas não conseguem ver que estar com Jesus é encontrar a felicidade, é encontrar a paz, é encontrar uma vida abençoada. As pessoas são cegadas. Concorda comigo? Quantas pessoas você já chamou para ir para a igreja? Quantas pessoas da sua família você já falou de Jesus? O que elas fizeram? Não deram a mínima. Mal ligaram. Porque estão cegadas. Elas não conseguem ver que uma vida com Jesus é a vida que nós precisamos. Não, elas vão ver que a vida num boteco é a vida que ela precisa. Que a vida de shopping é a vida que ela precisa. Que a vida de ficar assistindo a novela em um domingo que poderia estar na igreja é a vida que ela precisa. Que a vida de ficar ganhando dinheiro, fazendo jogo de azar e perdendo dinheiro, ela acha que é a vida que precisa. Que a vida do adultério é a vida que precisa. A vida do vício é a vida que precisa. Quantas coisas eu precisaria enumerar aqui? Me fala se essa pessoa não está cegada nesse mundo maligno. Mas olha que tremenda essa atitude amorosa de Jesus. Jesus diz: eu sou a luz que vim ao mundo. Então, se nós, sem Cristo, estávamos nas trevas, cegos, agora nós vemos o amor de Cristo, vemos a obra de Cristo, vemos os mandamentos de Cristo, vemos que com Jesus nós temos a certeza da salvação eterna. Amém, aleluia. Deixa Jesus iluminar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Saia das trevas, vá para Jesus. Enxergue o que o Senhor está lhe mostrando. E como preguei na terça, o Senhor vai adiante. E se Jesus vai adiante, então nosso caminho está iluminado pelo nosso Senhor e Salvador. Sexta atitude amorosa de Cristo para conosco, meu irmão, minha irmã, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Que diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só que tremendo! Jesus, ele é o pão da vida eterna. Você consegue entender isso? Você imagine Jesus se comparar a um pedaço de pão. Um pedaço de pão é um alimento que pela manhã, geralmente, é o primeiro alimento que nos sustenta. É o pão. Jesus, ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Para quem conhece a história de Êxodo, a saída do povo de Israel, do Egito até a Terra Prometida, se algo que Deus fez no deserto foi sustentar o povo com pão. O pão que brotava pela manhã desaparecia no finalzinho da tarde. No outro dia lá estava de novo. Esse pão era chamado maná. E eles diziam que foi Moisés que orou e clamou a Deus e Deus estava dando pão. Mas Jesus disse que o pão verdadeiro, quem dá é Ele, a vida dele. Então, se há algo que nós aprendemos nessa atitude de Jesus, atitude amorosa de Jesus, é que Ele dá a vida para que nós tenhamos vida com Ele. E essa vida é vida eterna. E Ele fala, olha, se alguém comer desse pão, é uma palavra simbólica, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Significa que se eu aceito, se você aceita a obra de Cristo, o ministério de Cristo, a palavra de Cristo, então se alimente dele. Se alimentar é ter fé. A palavra se alimentar significa que eu tenho prazer naquele determinado alimento, mas a nível da palavra do Senhor significa que eu tenho prazer em me alimentar dos mandamentos do Senhor Jesus.
Quando Jesus fala de comer da minha carne, ele fala de você viver a minha vida, se alimentar da minha vida. O alimentar, para nós, é um sentido espiritual de fé no Senhor Jesus. Então, a sexta atitude de Cristo para nós é que Ele é o alimento espiritual para a vida eterna. Você quer ser salvo? Você quer estar na eternidade com o Senhor? Você tem dúvida se você está salvo? Não tenha dúvida, porque Jesus é quem desce do céu e já desceu, ressuscitou e um dia vai voltar nos buscar. Ele é a vida que precisamos, é a vida eterna. Jesus é o nosso alimento diário, o alimento de nossa alma. Jesus, o pão vivo que nos alimenta. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sétima atitude amorosa de Jesus para conosco, homens e mulheres, pecadoras, pecadores. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sétima atitude amorosa de Cristo para nós, pecadores. Temos a certeza em Cristo que seremos vitoriosos diante dos inimigos de nossas vidas. Quem são os inimigos de nossas vidas? É tudo aquilo que tenta nos impedir de continuar a nossa caminhada de fé. São pessoas, são situações que nós vivemos dia a dia. Por exemplo, a quarentena é um inimigo de nossa vida. Porque por mais que você diga, não, eu preciso estar em quarentena para me cuidar, mas a sua vida, ela está sendo aprisionada. Há outras pessoas que têm o domínio sobre sua vida, sobre nossas vidas, que dita regras para nós, que dizem que é o bem para nós, o que eu duvido, não vamos falar sobre isso aqui, mas são pessoas que nos proíbem de continuar algumas caminhadas que nós temos como objetivo de vida. Por exemplo, a igreja tem que ficar fechada por um determinado tempo. Há muitas coisas que podem ser abertas que não são antro de contaminação, mas a igreja é. E como eu já falei antes, a igreja perdeu a sua força na sociedade mundial. Isso também é bíblico, isso antecede a volta de Cristo nesses últimos dias. Mas Paulo está dizendo para os crentes lá de Corinto, uma cidade da Grécia moderna, que ele diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se há uma atitude amorosa de Cristo, é nos dar a vitória diante dos inimigos de nossas vidas. Então nós não somos derrotados, nós somos vitoriosos. Se nós não alcançamos alguma coisa que buscamos, se algo que você não alcança, saiba que Deus está segurando, está preparando o tempo dele para que você conclua esse seu objetivo, essa sua caminhada e veja o resultado dessa bênção. As bênçãos virão, mas virão no tempo do Senhor. Isso não te faz ser um derrotado. As pessoas te dirão que você é derrotado. Os inimigos de sua vida dirão que você é derrotado. Dirão que você é um fracassado. Dirão que a sua vida de crente é uma vida de fanatismo. Dirão que você fica dando dinheiro para o pastor. Desde quando dão dinheiro para o pastor, né? Mas vão dizer muitas coisas para te ofender, desanimar. Esses são os inimigos e muitos deles estão em nossas famílias. Então não dê asa, repreenda em nome de Jesus e continua a sua caminhada, porque Cristo é o verdadeiro amor que vem e nos dá a vida. A vida que temos é fruto do amor de Cristo. O amor de Cristo gerou em nós a vida. Então viva, meu irmão, minha irmã, para a honra e glória do Senhor. Louvemos ao Deus Todo-Poderoso, porque somos pessoas vitoriosas. Então honras e glórias seja para o Senhor. Nessa noite nós aprendemos um pouco mais da gloriosa e poderosa palavra do Senhor, em que o amor manifestado de Deus em Cristo é para que nós venhamos a viver em Cristo. E esse viver em Cristo, nós então vivenciamos atitudes amorosas de Jesus para conosco, para mudar a nossa forma de pensar, de falar, de agir. E hoje eu trabalhei 7 delas, que é a salvação de nossa alma, a palavra da vida que o Senhor deixou para nós, a vida que Ele nos dá
quando nós então o aceitamos como Senhor e Salvador, então se nós estávamos mortos no pecado, agora somos vivos com Jesus. Então Jesus também é aquele que nos fortalece quando nós nos encontramos fracos da vida. Aí eu falei um pouco de Gideão. O Senhor é contigo, homem valoroso, mulher valorosa, o Senhor fortalece. Eu falei também que Jesus, ele é a luz que ilumina o nosso caminho, né? Se estávamos, e há muitas pessoas cegas ainda que estão nesse mundo, não conseguem ver que estar com Jesus é algo maravilhoso, transformador. Então saiba que Jesus é a luz do mundo, saiba que Ele é o pão que desce do céu e nos dá vida. Se nós nos alimentamos de uma forma espiritual de Jesus como nosso Senhor e Salvador, o alimentar, volta a dizer, é fé. Se eu tenho fé em Jesus, que é o alimento de minha alma, o Senhor da minha alma, então saiba que Ele é a vida que nós precisamos, é a vida que devemos viver. E por último, que eu acabei de dizer, a atitude amorosa do Senhor é que Ele nos dá a vitória diante dos inimigos de nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Você entende a importância de Jesus para a sua vida? Você entende o amor que Jesus tem dado por você todos os dias? Então pare de reclamar da vida. A sua vida é resultado do amor de Cristo. Se você está reclamando dela, está reclamando de Jesus. Como se Jesus não tivesse feito nada por você. Se você tem fé, então é hora de você exercer essa fé. E é hora de transmitir essa fé para alguém que está precisando ouvir essa fé sua. Está precisando ouvir o seu Jesus, o nosso Jesus. E o que você está passando para ela? Você quer que a pessoa morra? Morra na depressão? Vá para o hospital, fique doente, morra? É isso que você quer? Não. Passe, pastor, mas eu estou sofrendo também. Deixa Jesus te fortalecer. Saiba que quando Ele nos usa, Ele nos fortalece. A ação consoladora, restauradora, regeneradora do Espírito de Deus é quando nós nos colocamos para fazer a obra dele. Está na palavra. Quanto mais fazemos, mais o Senhor vai agindo em nossas vidas. Não é uma troca, eu não sou salvo. Nós não somos salvos por fazer a obra de Deus, nós somos salvos pela fé. Porém, a alegria, o resultado dessa fé é a alegria de fazer a obra de Cristo. Qual é a obra? De falar do Evangelho. Deixa o Senhor te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar com fé em Jesus, que veio para nos salvar, nos libertar. Ele é a luz que precisamos. Viva o amor de Cristo, pois a sua vida, as nossas vidas, ela é resultado do amor de Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos pelas tuas maravilhas em nossas vidas. Lhe agradecemos por esse dia de vida tão precioso que o Senhor nos deu, Jesus. Essa vida tão maravilhosa, porque ela é resultado do teu amor para conosco. Senhor, lhe pedimos, continue conosco. Repreenda todo o mal que se levantar contra nós. Repreenda toda obra satânica que se fizer contra nós. Repreenda os inimigos de nossa alma, de nossas vidas. Ó Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, venha nos sustentar diante de nossas necessidades. Senhor, abre a porta para aqueles que estão desempregados e estão sofrendo por isso. Ó Senhor, manifesta um milagre na vida deles para que alcancem emprego. Manifesta um milagre na vida deles para aqueles também que precisam, Senhor. Estou esperando essa ajuda do governo que saia para eles. Ó Senhor, manifesta o teu poder, o teu milagre para aqueles que estão doentes fisicamente, que encontrem cura de suas enfermidades, para aqueles que estão doentes da alma, depressiva, amargurada, que encontrem curas, Senhor, dessas enfermidades da alma, que se fortaleçam em Ti, Jesus. Deixe o Senhor curar a vida deles. Ó Senhor, abençoa cada família que aqui está representada e que assistiu, aquelas que vão assistir, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Livra-nos desse vírus, ó Deus poderoso. Continue, Senhor, a mover-se na vida dos cientistas desse mundo para que essa vacina saia logo e nós possamos ser imunizados e termos nossas vidas normais novamente. Deus poderoso, lhe agradeço por essa noite de milagre, por essa noite que o Senhor salvou vidas, vidas que assistiram essa palavra de poder. Senhor, muito obrigado, Jesus, por seu caminho, a verdade e a vida que necessitamos. Obrigado por salvar o teu povo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu irmão, fica na paz e no amor de Cristo. Deus é contigo aonde quer que você andar.
Deus está com você. Deixa Jesus te fortalecer. Fica na paz e no amor. Segunda-feira não, perdão. Domingo, Senhor permitindo, eu estarei com vocês aqui às 18 horas, 6 horas da tarde, ministrando uma palavra de poder, naquilo que o Espírito de Deus ministrar sobre mim, eu vou ministrar para vocês, segundo a direção que o Senhor me conceder. Então, força aí, levante-se, anime-se, porque a sua vida, ela é uma vida que é resultado do amor de Cristo para você. Jesus te amou tanto que te deu a vida, então não se lamente de sua vida, ame sua vida, e testemunhe a sua vida transformada por Cristo para aqueles que estão cegados nesse mundo maligno, pelo maligno. Ajude as pessoas a encontrar Jesus. Vamos espalhar essa palavra de poder para que mais vidas alcancem a salvação em Cristo e sejam libertas da garra de Satanás. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura. Amém. E glória a Deus. Fica na paz e no amor de Cristo e até breve. Boa noite. Paz.